Bom, então, em primeiro lugar, bom dia a todos e todas. Obrigado por estarem aqui de maneira online. E o objetivo dessa reunião, como eu já havia dito, é trazer algumas informações, esclarecimentos, criar um bate-papo com vocês sobre essa retomada dos estudos não presenciais que o Campus Bambuí do IFMG optou por fazer agora, a partir de hoje. Tá? Então, essa apresentação ela se chama um bate-papo sobre o ensino remoto no Campus Bambuí, tá? A reunião vai ser dividida em duas partes. A primeira é a parte em que eu vou falar com o auxílio dos slides. Então, eu peço que todos mantenham seus microfones e câmeras desligados, para não carregar tanta internet de vocês. E a segunda parte da reunião é quando vocês vão fazer perguntas, seja pela ferramenta de bate-papo, ou se quiserem fazer falando, peçam autorização para abrir o microfone, para eu poder responder aquelas dúvidas que eu tiver conhecimento e as que eu não tiver, para que eu possa correr atrás das respostas para vocês, beleza? Então, eu peço que todos mantenham o microfone desligado, a câmera desligada e vão anotando alguma dúvida que já aparecer ao longo da apresentação, porque ao final vocês fazem e não correm o risco de esquecer, tá? Bom, então eu trouxe algumas fotos aqui do nosso Campus Bambuí. Eu espero que todos estejam com saudades, né? Nós já estamos sem ir à escola desde março, então mesmo aqueles que não gostam tanto da escola, eu espero que pelo menos um tiquinho assim de saudade esteja agora ocupando a mente e o coração de vocês, tá? Bom, o que tinha rolado antes da suspensão das aulas no dia 16 de março de 2020? A gente tinha tido 5 semanas de aulas presenciais, né? 3 semanas nós tivemos aqui em fevereiro, tivemos a semana do carnaval, que foi toda de recesso, e 2 semanas em março, né? Então, o último dia que a gente teve aula foi dia 13 de março, e o calendário ele foi suspenso aqui na segunda-feira, dia 16 de março. Bom, primeira coisa que eu queria deixar claro para todos vocês é que tudo que foi realizado antes da suspensão das aulas continua valendo. Então, os conteúdos que foram dados até o dia 16 de março continuam valendo. Qualquer atividade avaliativa feita e a sua respectiva nota continua valendo e sendo oficial. E a frequência avaliada pelos professores até o dia 16, ela continua valendo. Tá? Então, as faltas que você teve já estão valendo, as notas que você obteve e o conteúdo dado, ele continua todo valendo. A gente não vai cancelar o que foi feito, tá? Então, pelo amor de Deus, nem tudo está perdido, né? Bom, antes da suspensão das aulas, a gente tinha um ensino presencial normal, em que o professor estava lá dentro da sala de aula ou naquele ambiente laboratorial onde as aulas eram desenvolvidas, vocês tinham que se deslocar até o campus para assistir à aula. Algumas vezes tinham atividades a serem desenvolvidas extra-classe, como trabalhos, listas de exercício, enfim, era um ensino presencial que a gente chamava de normal. Agora, a gente vai retomar o calendário acadêmico, a partir de hoje, só que em uma nova modalidade de ensino, o ensino não presencial, cuja sigla é ENP. Nessa nova modalidade de ensino, o professor vai estar na casa dele, vocês vão estar na casa de vocês e as atividades continuarão sendo desenvolvidas. Claro que agora, usando ferramentas e recursos que permitam o professor na sua casa e vocês na casa de vocês desenvolverem as atividades. Tranquilo? Bom, esse ensino remoto, esse ensino não presencial, ele não é uma coisa que o Campus Bambuí tirou da cabeça, que o diretor de ensino, o diretor-geral, resolveram impor aos professores e aos alunos. Na verdade, esse ensino remoto ou não presencial, ele é baseado em uma medida extraordinária para cursos presenciais, autorizada pelo Ministério da Educação, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Esse regime remoto é uma modalidade temporária para cumprir as medidas de isolamento e distanciamento social e permitir que o ano letivo continue andando e que vocês não percam esse ano.
O regime remoto é uma recomendação das autoridades sanitárias e também do Ministério da Educação. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui no IFMG Campus Bambuí tem amparo legal e tem uma justificativa de ser em virtude desse quadro de pandemia de Covid-19. O professor da disciplina presencial, ele vai atuar e interagir com seus alunos usando principalmente ferramentas da internet. Portanto, pessoal, novas metodologias estão sendo aprendidas pelos professores, estão sendo desenvolvidas pelos professores, que vão permitir encontros assíncronos e síncronos entre nós, professores, e vocês, alunos. É muito importante trazer uma tradução dessas duas palavras para que não tenha confusão. Encontro síncrono é esse que nós estamos fazendo agora. Em tempo real, aluno e professor estão conectados usando algum tipo de plataforma digital que permite troca de mensagens, troca de vídeos e comunicação direta. Encontros assíncronos são aqueles que professor e aluno não estão conectados ao mesmo tempo. É, por exemplo, um fórum de postagens, onde você posta a sua pergunta agora, eu vou acessar mais tarde, vou ler, vou responder. E você, na próxima vez que acessar, vai ver a minha resposta. Então, nós estamos sugerindo aos professores que sempre priorizem ferramentas assíncronas. Por que disso? Porque às vezes a sua internet está oscilando, você está sem internet na sua casa, seja banda larga ou pacote de dados da sua operadora de celular. Às vezes você teve um problema com o seu dispositivo, o seu computador, o seu celular, e nesse sentido você não pode estar naquele momento que o professor está online, junto com ele, para poder conversar e tirar suas dúvidas. Portanto, as ferramentas assíncronas devem ser preferidas do que assíncronas. Mas a gente sabe que esse encontro ao mesmo tempo é importante em algumas disciplinas. Por exemplo, eu vou falar o caso de Biologia 3. Na Biologia 3, onde a gente vai aprender genética, é muito importante que estejamos de maneira síncrona juntos. Porque na hora que eu estou desenvolvendo um problema, pode ser que surja uma dúvida. E se você estiver online junto comigo, você tira a dúvida na hora. Então, mesmo que professores optem por fazer alguns encontros síncronos, isto é, professor e aluno online ao mesmo tempo, esses encontros precisam ser gravados e disponibilizados de maneira assíncrona para que todos os alunos que por algum motivo não tiveram acesso possam ter acesso àquele conteúdo, àquela aula trabalhada usando, por exemplo, uma aula online. Tá? Então, primeira coisa que eu quero que você saiba, aulas online não são obrigatórias, nem todo professor vai usar, e mesmo o professor que usar, ele vai gravar e disponibilizar para que você possa assistir em outro momento, isto é, em uma maneira assíncrona. Metodologia do regime presencial, então, ela está passando por um processo de adaptação, que é temporária, para esse modelo remoto, para esse modelo não presencial. E esse regime remoto, ele pode ser aplicável a qualquer curso durante a pandemia. Então, no caso do nosso campus, nós estamos usando no ensino técnico integrado, no subsequente, no superior e no mestrado em sustentabilidade também. Bom, quais foram os passos que o nosso campus passou para a implantação desse ensino não presencial? Primeiro, discussões na direção de ensino, para avaliar o modelo que seria implementado e a viabilidade. Em seguida, a escola fez o levantamento do acesso dos alunos à internet, que foi aquele questionário que vocês responderam, que eu fiquei insistentemente pedindo que todos acessassem e respondessem. Feito esse levantamento, fizemos a construção e realização de um curso de capacitação para professores, para que eles conhecessem as ferramentas e metodologias que poderão ser usadas agora nesse ensino não presencial. A escola construiu um novo calendário de retomada das aulas e também foi construída diretrizes, regras, para orientar essa nova modalidade de ensino. Então, aqui a gente tem um novo calendário, tá? Ele está mostrando a partir do mês de julho. Então, observe algumas datas importantes. Essa semana, do dia 27 ao dia 1º de agosto, é a semana da volta às aulas na modalidade de ensino não presencial. Estamos voltando hoje, tá? E essa é uma semana, gente, que está separada para a ambientação ao sistema
ao ambiente virtual de aprendizagem. Ambiente virtual de aprendizagem é uma sigla que é resumida em AVA. E o nosso ambiente virtual de aprendizagem é um site chamado Moodle, é uma plataforma chamada Moodle, tá? Então, AVA e Moodle é a mesma coisa. É o local aonde os professores irão fazer as postagens de qualquer material para vocês e é a forma também pela qual vocês enviam para o professor uma atividade desenvolvida, um relatório, enfim. É a nossa sala de aula, só que é uma sala virtual. Essa semana, portanto, é para que vocês acessem o AVA, acessem o Moodle, conheçam, fuçem, aprendam a mexer, tá? E a partir do dia 3 de agosto, ou seja, segunda-feira da semana que vem, começa de fato a postagem das atividades e dos conteúdos de todas as matérias que vocês vão ter no formato de ensino não presencial, tá? Então, a gente vai retomar o primeiro trimestre, lembrando que tudo que a gente fez até o dia 16 de março continua valendo, e esse primeiro trimestre ele vai terminar no dia 19 de setembro. Lembrando que essa semana do dia 14 até o dia 19 é uma semana de recuperação para aqueles alunos que não atingirem a média do primeiro trimestre, que é 18 pontos dos 30 distribuídos, tá? No dia 21, a gente inicia o segundo trimestre, tá? E esse segundo trimestre, ele vai até dezembro, no dia 12 de dezembro. Lá na última semana do segundo trimestre, do dia 7 de dezembro até o dia 12 de dezembro, também vai ser uma semana de recuperação para aquele aluno que não atingiu os 21 pontos, que é a média do segundo trimestre, que vale 35, tá? A organização aqui geralmente vai ser por semana ou quinzena, tá? O professor vai informar como que ele vai organizar o tempo dele, tranquilo? E vejam que os sábados estão aqui marcados no calendário. Por qual motivo? Porque às vezes você está trabalhando e você vai deixar para fazer as suas atividades no sábado, ou você vai usar mais o tempo do sábado para estudar, porque é o dia que a sua casa está mais vazia, por exemplo. Portanto, a semana letiva agora ela vai de segunda a sábado, ok? E nós contabilizamos a carga horária dessa forma. Não haverá reposição de aulas suspensas, mas o que a gente vai fazer é uma retomada do calendário do ponto que a gente parou, tá? Então, não fiquem preocupados. O calendário ele vai ser um pouco mais extenso, mas nós vamos cumprir o ano letivo de 2020, tá? As diretrizes, as regras que vão controlar esse novo ensino, essa nova modalidade chamada de ensino remoto emergencial, ensino não presencial ou ensino remoto, elas foram desenvolvidas pela reitoria em parceria com todos os campi e já foram publicadas. Então, eu sugiro que vocês acessem esse site, aonde o documento, essa instrução normativa número 5 de 2020, ela foi publicada, para que vocês, primeiro, tomem ciência do conteúdo desse documento e possam, né, correr atrás dos direitos, às vezes perceber que algum professor está cometendo algum equívoco. Então, faz parte do processo conhecer essas novas regras que estão regindo essa nova modalidade de ensino, tá? Algumas coisas, pessoal, elas não mudam aqui no ensino não presencial em relação ao que a gente tinha no ensino presencial. Quais são elas? As distribuições de pontos. Então, continua do mesmo jeitinho. 30 pontos o primeiro trimestre, 35 pontos o segundo trimestre e 35 pontos o terceiro trimestre, totalizando os 100 pontos que a gente distribui ao longo do ano. Reforçando que as médias para aprovação continuam sendo de 60% da nota do trimestre. Por isso, para ser aprovado no primeiro trimestre, 18 pontos. E para ser aprovado no segundo e no terceiro, 21 pontos. Tá? Todo professor precisa aplicar no mínimo 3 instrumentos avaliativos diferentes em cada um do trimestre, e nenhum desses instrumentos pode ter a pontuação acima dos 40% do valor do trimestre, ou seja, da etapa.
Muito provavelmente, em virtude da mudança de metodologia que o ensino não presencial está obrigando os professores a fazer, pode ser que alguns professores façam alterações, adaptações na sua distribuição de pontos original. E aí, isso deve ser informado lá na página da disciplina no Moodle. A frequência vai continuar sendo avaliada e todo aluno tem direito a 25% de ausências. Isto é, ele tem que estar presente em 75% das aulas. O Moodle, ou seja, o AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, é a nossa nova sala de aula, tá? Então, para acessar ao AVA, eu vou ensinar duas formas, tá? A primeira é através desse endereço, ava.bambuí.ifmg.edu.br. Não acessem agora, tá? Vamos terminar a reunião, depois vocês acessam. E o login e a senha são os mesmos do Conecta, ou seja, o mesmo login, a mesma senha que você usa para acessar o meu IFMG, você também vai usar para acessar o Moodle AVA. Essa é uma página de acesso ao Moodle AVA, isso aqui é uma página do acesso pelo computador, tá? Existe um aplicativo também que pode ser instalado no seu celular ou tablet. Eu não tenho, por isso que eu não tenho imagem de como que a gente vê no aplicativo. Mas quando a gente acessa pelo computador e entra no Moodle, a gente vê isso daqui. Quando a gente clica em painel, você vai abrir essa tela que eu estou mostrando e aí vão aparecer as várias salas de aula dentro desses meus cursos. E aí que vocês vão acessar as disciplinas que vocês estão matriculados, tá? Outra forma de acessar ao Moodle é entrar no site do Campus Bambuí, bambuí.ifmg.edu.br/portal/, e aí nesse canto esquerdo, onde tem um menu, você vai rolar a tela até chegar no menu Sistemas. E dentro do menu Sistemas, olha lá, você tem o Moodle. Clica no link Moodle, vai para aquela página que eu mostrei, onde você vai digitar login e senha do Conecta e acessar ao Moodle. Aqui eu tirei um print de uma página de uma disciplina, tá? Então, quando vocês entram, clicam lá na página da disciplina, vocês entram na sala virtual, aonde vão ter postagens que o professor fez. Então, isso aqui, por exemplo, é a minha página da Biologia 3, aonde primeira postagem aqui são informações gerais sobre a disciplina, o cronograma e plano de ensino da disciplina e os slides que eu usei para fazer um videozinho que aparece lá no Informações Gerais. E aqui, o primeiro conteúdo que já está postado, que vai aparecer para você só semana que vem, provavelmente, é um conteúdo de revisão de tudo que a gente trabalhou antes da suspensão das aulas, que foi divisão celular. Então, dentro do conteúdo tem texto, tem slide, enfim, tem as várias formas que o professor de cada disciplina vai transmitir o conteúdo para vocês. Durante essa semana de ambientação, existe uma sala chamada ambientação. Provavelmente a única sala que vai estar disponível para acesso nesse momento. Então, eu gostaria que depois que a gente acabar a reunião, vocês acessem ao Moodle e entrem nessa sala de ambientação. E façam a leitura do material postado pela direção de ensino, façam alguma atividade teste que ali deve estar postada e siga as orientações. As outras salas, pessoal, das disciplinas que vocês fazem, muito provavelmente não estão disponíveis ainda. Devem estar disponíveis ao longo dessa semana ou talvez só semana que vem, tá? A comunicação oficial entre aluno e professor é sempre por meio do Moodle. Tudo tem que ser postado lá, sempre. O que não impede que outras formas de comunicação possam ocorrer. Então, pode comunicar com o professor pelo WhatsApp, no privado ou no grupo, se o professor disponibilizar, sim. Pelo Telegram pode? Se o professor disponibilizar, sim. Pelo e-mail institucional pode? Sim. Vocês podem enviar e-mail para os professores e eles devem responder esses e-mails. E aqueles professores que optarem por encontros síncronos, as famosas aulas online, podem estar usando aplicativos como o Zoom, que é esse que a gente está usando agora, ou o Google Meet. Mas sempre, independente da metodologia, o início, o link para acessar a sala, o link para vocês acessarem um vídeo no YouTube, tudo tem que ser postado no Moodle. O Moodle é o local onde vocês vão acessar para saber o que vai ser feito naquela quinzena ou naquela semana.
E aí o professor, gente, ele pode usar várias ferramentas dentro do Moodle e fora dele. Então, videoaulas postadas no YouTube podem ser usadas, as aulas online podem ser usadas, a tutoria online vai ocorrer, a gente vai continuar tendo tutoria e monitoria. Fórum temático, que é um fórum onde o professor posta um tema e vocês fazem postagens, comentários, pode ser feito inclusive dentro do Moodle. O chat, que é a troca de mensagens em tempo real, pode ser feito inclusive dentro do Moodle. Atividades com exercício, atividades usando ferramentas, às vezes que o Facebook disponibiliza, o e-mail, o WhatsApp, enfim, todas essas ferramentas são possíveis através do uso da internet e também do Moodle. E existem muitas outras que eu não coloquei aqui, que outros professores podem estar utilizando. E aí a gente tem várias formas de pôr esse conteúdo lá no Moodle. Então eu posso colocar, por exemplo, o conteúdo na forma de resumo, de apostila, de caderno didático, o livro didático. A grande maioria de vocês, eu espero que já tenha recebido. Quem não recebeu, tem que correr atrás, tá? Pode entrar em contato comigo que eu ajudo. Alguns professores podem conseguir disponibilizar um formato digital do livro didático, e aí esse professor ele vai enviar para vocês usando o Moodle, tá? Nós temos ferramentas como o Zoom e o Google Meet, que podem permitir aulas online, mas eu reforço, nem todo professor vai usar aula online. Tem professor que não vai usar, então não se preocupe com isso. Apenas os professores que forem usar. E lembrem-se, mesmo que tenha aula online numa disciplina X, o professor tem que gravar e disponibilizar, por exemplo, no YouTube. Às vezes o professor vai dar uma aula online que é extensa e vai fazer um videozinho mais curto, uma videoaula com o mesmo conteúdo. Top demais! Também é possível que isso seja feito e esse vídeo vai estar postado no YouTube. Mas, Rafael, como é que eu pego o link para ver a videoaula? No Moodle. É lá no Moodle que o professor vai pôr esses links para vocês acessarem videoaula, para vocês acessarem aula online, para vocês acessarem aula online gravada. Isso sem falar nas várias outras atividades que um professor pode estar desenvolvendo, mas que sempre lá no Moodle é que elas vão estar explicadas, os links disponíveis, e é lá também que vocês postam, devolvem para o professor a execução da atividade. Então aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo. Por exemplo, que eu talvez vou fazer. Pretendo. Videoaulas, aulas online, resumos, apostilas, que vocês podem ler no Moodle ou baixar para o seu computador, os próprios slides que os meus alunos sabem que eu uso, que são uma parte do conteúdo, e provas avaliativas, listas de exercício, que vão ser desenvolvidas por meio do Moodle, tá? Então, isso aqui é uma forma, um exemplo de como um professor pode conduzir uma disciplina de forma não presencial. Tem professor, por exemplo, que não vai optar por aula online, ele só vai por videoaula. Tem professor que vai optar só por colocar conteúdo na forma de texto no Moodle. E aí vocês vão ler. Cada professor vai usar a sua metodologia, que ele avaliou mais adequada para o conteúdo dele e para a realidade de vocês. Vocês sabem que vocês fazem curso técnico integrado. Então, como vocês estão carecas de saber, vocês têm um calhamaço de matérias do ensino médio, que no caso dos meninos do terceiro ano chega a 11 matérias, então são 11 postagens, mas as disciplinas técnicas, a grande maioria das disciplinas técnicas também vai ser ofertada na modalidade não presencial. Aqui no curso de meio ambiente, só uma disciplina não vai ser ofertada, eu vou falar qual que é. Então, se vocês fizerem a conta, às vezes vocês teriam 17 postagens numa semana, 18 postagens numa semana, o terceiro ano talvez teria 19 postagens em uma semana. Para evitar que vocês fiquem exaustos e desorganizados, nós desenvolvemos as coordenações, junto com o setor pedagógico, um calendário de postagens, para que vocês não fiquem sobrecarregados e organizem a vida de vocês para cumprirem todos os prazos que os professores vão colocar dentro de cada uma das disciplinas deles. Como vai funcionar? Lá no ensino presencial, o horário acadêmico era o nosso guia, né? Então, vocês tinham aqui, esse aqui é o horário, por exemplo, da turma do primeiro ano, vocês sabiam que horário cada aula começava, cada aula terminava, a gente sabia onde as salas eram, né? Enfim, isso aqui era o que regia a vida do IF
durante o ensino presencial. Como que vai ser agora? Nós dividimos, gente, as disciplinas em 2 grupos, tá? Então, todos os anos tiveram disciplinas do grupo 1 e do grupo 2. Aqui, por exemplo, nós temos como que nós organizamos o primeiro ano do meio ambiente. Então, o que é a disciplina do grupo 1? Ela é formada por educação física, biodiversidade, língua portuguesa, vivericultura e paisagismo, história e biologia e educação ambiental. Isso é o grupo 1 de disciplinas do primeiro ano. O que é o grupo 2 de disciplinas do primeiro ano? Geografia 1 e matemática, química 1 e filosofia e sociologia, física, geologia e pedologia, climatologia, meio ambiente e mercado de trabalho. A disciplina desenho técnico não é oferecida, tá, gente? Porque ela é muito prática. E aí, muito provavelmente, vocês do primeiro ano vão cursar essa disciplina no segundo ano, se Deus quiser, quando a gente voltar ao ensino presencial, se Deus quiser, ok? Bom, vejam que além das disciplinas estarem divididas por grupos, elas estão divididas por dias, porque é o dia que o professor vai fazer a postagem. Então, exemplo, numa segunda-feira, será postado Educação Física 1 e Biodiversidade, na semana que o grupo 1 pode fazer postagem. Naquela semana, na terça-feira, Língua Portuguesa 1 fará postagem. Naquela semana, quarta-feira, Vivericultura e Paisagismo fará postagem e assim sucessivamente. Na outra semana, troca. Quem faz postagem não é o grupo 1, mas aí é o grupo 2. Então, na outra semana, na próxima, Geografia 1 e Matemática 1 fazem postagem na segunda-feira, Química 1 e Filosofia e Sociologia 1 fazem postagem na terça-feira e assim sucessivamente. E aí como é que fica, Rafael? Fica mais ou menos assim no primeiro trimestre. Na semana que vem, que é a primeira semana de postagem, grupo 1 faz postagem. Seguindo, segunda, essas 2 disciplinas, terça, língua portuguesa, quarta, vivericultura, quinta, história e biologia e sexta, educação ambiental. Na próxima semana, que é do dia 10 de agosto a 15 de agosto, o grupo 2 faz postagem. Mas o grupo 1, vocês vão estar o quê? Desenvolvendo a atividade, desenvolvendo o conteúdo, tendo dúvidas. Então, é durante essa semana que vocês vão estar desenvolvendo as atividades do grupo 1, tirando as dúvidas junto com o professor, pelos canais de comunicação que ele ofereceu, e o grupo 2 já está postando. Posso começar a fazer, Rafael? Pode, ok? Os professores sempre vão deixar claros os prazos de cumprimento das atividades. Terceira semana, do dia 17 de agosto a 22 de agosto. O grupo 1 agora faz uma nova postagem, é o prazo máximo para entregar a primeira postagem do grupo 1 e é a semana que o grupo 2 vai estar os professores disponíveis para tirar dúvida. Vejam que esse esquema continua até a última semana, até o final do primeiro trimestre, ok? Essas últimas semanas aqui, as postagens são um pouquinho mais curtas, porque elas são proporcionais ao tempo de uma semana. E como é o fechamento do trimestre, os alunos vão estar começando a fazer atividades de recuperação, por isso que nós orientamos aos professores que façam postagens menores na semana 5 e na semana 6, ok? Então, isso aqui é o que se desenhou para o primeiro ano, tá? Aqui a gente tem o desenho para o segundo ano. Segundo ano, todas as disciplinas vão ser ofertadas no ensino não presencial, as do ensino médio e as técnicas. Grupo 1 ficou, então, com redação e literatura na segunda, junto com hidrologia. Terça-feira, língua portuguesa 2 e matemática 2, no grupo 1. Inglês, na quarta-feira. Quinta, relações interpessoais e biologia 2. Sexta, geografia 2 e levantamento de impactos ambientais. Essas são as disciplinas do grupo 1. Grupo 2, química 2 e topografia na segunda, filosofia com filosofia e sociologia 2, com educação física 2 na terça. Quarta-feira à tarde não tem postagem no grupo 2.
Quinta, Gestão Ambiental e Física 2, no grupo 2. E sexta, grupo 2, História 2 e Segurança do Trabalho. O calendário é o mesmo do primeiro ano. Aqui, então, tem as semanas do primeiro trimestre, quando que o grupo 1 posta, quando que é semana de desenvolvimento da atividade do grupo 1, quando que é o prazo máximo para entregar a atividade do grupo 1. A mesma coisa para o grupo 2, tá? E no terceiro ano, ficou da seguinte maneira. Grupo 1, segunda-feira, Química 3, Arte e Educação Física 3. Terça-feira, Geografia 3 e Recuperação de Áreas Degradadas. Quarta-feira, Matemática 3 e Biologia 3. Quinta-feira, Filosofia e Sociologia 3 e Análise de Água. E sexta-feira, História 3. No grupo 2, na segunda, Saneamento e Tratamento de Resíduo e Recurso Energético. Terça, Redação e Literatura 2 e Agroecologia. Quarta, Unidade de Conservação e Língua Estrangeira 2. Quinta, Geoprocessamento e Física 3. E sexta, Língua Portuguesa 3. O calendário de postagem, o revezamento das semanas de postagem, dúvida e entrega de grupo 1 e grupo 2 continuam os mesmos. Bom, algumas perguntas que vocês já me fizeram, algumas eu respondi naquele vídeo, outras não. E o terceiro trimestre? Porque se vocês observarem lá naquele calendário, terminar o primeiro e fazer o segundo. O terceiro trimestre ainda não foi definido, nem o calendário dele, nem a modalidade dele, se vai ser presencial, não presencial ou uma mistura dos dois. Tudo vai depender da evolução do Covid. E agora eu vou abrir um parêntese. Muito provavelmente, a opinião do professor Rafael, que é biólogo, eu só acho que volta presencial com vacina eficiente e disponível pelo SUS. Porque todos os alunos precisariam ser vacinados, funcionários e professores, para que a gente tenha uma volta segura. Isso é a minha opinião, ok? Graças ao desenvolvimento científico e ao esforço de vários pesquisadores do mundo inteiro e de algumas empresas de biotecnologia, nós temos algumas candidatas a vacina eficientes que já estão em testes em humanos. Então, eu acredito que talvez na virada de 2020 para 2021 a gente já tenha uma vacina comprovadamente eficiente e aí a gente tem que torcer para o nosso governo comprar muitas doses dessa vacina ou desenvolver no Brasil essa vacina e aí imunizar a população de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde, tá? Pode ser que volte antes da vacina? Pode ser. Eu não sou gestor de ensino, sou só o coordenador. Mas, em minha opinião, como biólogo, é que só volta quando a vacina for eficiente, disponível pelo SUS e aplicada gratuitamente em toda a população. Como vai ser aferida a frequência? Lembra que eu falei que vai ter frequência? Então, a frequência ela é avaliada pelo envio e entrega das atividades, das provas, dos exercícios ou de alguma postagem no fórum. Ou seja, o professor sabe que você esteve naquela aula quando você entrega a atividade ou quando você entrega o exercício, quando você posta no fórum que ele pediu. Isso é a sua presença, é o seu presente na chamada das aulas daquele bloco, daquela quinzena, por exemplo. Por isso que vocês têm que entregar as coisas, senão ganha falta e perde a nota. Atividades síncronas, que são as aulas online, por exemplo, são obrigatórias? Não, não são. Mesmo que o professor adote, não é obrigatório você participar. E deve ser sempre solicitado ao professor a gravação desse encontro síncrono, para que você possa acessar posteriormente. Tá? Do problemas nesse sentido, procurem o coordenador Rafael, que ele vai ajudar vocês nesse diálogo com algum professor que der problema nesse sentido, tá? Qualquer problema de comunicação com o professor, entre em contato com a coordenação ou com o setor pedagógico, que a gente vai resolver. Esse ensino remoto, esse ensino não presencial é uma nova forma de estudar e por isso, gente, demanda novas formas de vocês se organizarem. Então, aqui eu coloquei algumas dicas para a gente ter esse ensino não presencial. Então, é muito importante vocês planejarem a vida de vocês, os compromissos com as atividades não presenciais e os compromissos com a casa de vocês, com a rotina de vocês, com o emprego para quem começou a trabalhar. Portanto, organizem o tempo e os compromissos.
Entrem no Moodle constantemente para ver como estão evoluindo as postagens, como estão evoluindo os fóruns quando o professor adotar. Enfim, acessem constantemente de acordo com a disponibilidade de internet que vocês tiveram. Peçam ajuda aos colegas, aos professores, ao coordenador, à direção de ensino, quando surgir qualquer dúvida. Muita atenção aos prazos. Prazo de entrega de atividade, prazo de prova disponível, porque, como eu disse, frequência e nota estão vinculadas à entrega de atividades que têm prazo definido, né? Conheça o Moodle, aproveite essa semana para fuçar esse Moodle, esse AVA, né? E lembre-se, você é o ator principal do seu aprendizado. Agora, vocês são a peça central para desenvolver essa nova modalidade de ensino. Tá? Algumas sugestões, eu sugiro que vocês adotem agendas digitais. Aqui a gente tem alguns aplicativos de agendas gratuitas nesse site, para que vocês possam organizar os estudos de vocês. O próprio Google tem uma agenda, tá? Para quem consegue lidar bem com esse tipo de coisa, eu sugiro que use as agendas virtuais por aplicativo, ou façam como o coordenador, que é arcaico, usem uma agenda tradicional, né? Eu uso a agenda tradicional até hoje para não perder nenhum compromisso, e agora é fundamental que vocês anotem os compromissos de vocês. Para quem está no terceiro ano, mesmo adiado, o Enem vai ocorrer, então eu sugiro que vocês organizem o tempo de vocês de estudo para o terceiro ano e se formarem, e para o Enem 2020 que vocês vão fazer. Vale vaga em Universidade Federal, vale vaga em curso superior em Instituto Federal, vale bolsa ProUni, vale obtenção de financiamento pelo FIES. Tá? Então organizem, tenham uma boa nota no Enem quando ele ocorrer. Vocês sabem que eu estou desenvolvendo um cursinho, vocês podem entrar no cursinho, a gente inclusive, para os meninos do terceiro ano, vamos entrar em, logo, matérias que não estudamos o ano passado, como Reino Plantae. Então, fica aqui o convite para que vocês façam um cursinho virtual de biologia e organizem o horário de vocês para estudarem as matérias do IF em forma não presencial e revisarem os conteúdos e estudarem para o Enem. Existem vários cursinhos digitais de várias matérias. O professor Gabriel Augusto tem canal no YouTube, desenvolve atividades nesse sentido. Então, assim, só não vai dar conta quem não quiser. Tá? Então, corram atrás. Material e ferramenta é o que mais tem, mas tem que ter organização e, obviamente, nós tivemos aí o edital de auxílio ao acesso à internet. Espero que quem não tenha condições financeiras tenha feito a inscrição, e ficarei na torcida para que vocês consigam esse auxílio e consigam acessar a internet para desenvolver tanto as atividades do IF quanto esse estudo para o Enem. Não deixa tudo para a última hora. Como eu disse, os prazos devem ser cumpridos. Não deixem para a última hora, porque a internet pode cair, o computador pode estragar, né? A tela pode queimar, o seu celular pode cair no vaso sanitário, e aí você tem que enviar, senão você ganha falta e tira 0. Então, não deixa para a última hora. Se a postagem é até sexta, faça até quinta, que você está seguro. Abram os olhos. E aqui a gente tem algumas dicas, né, para que vocês possam desenvolver esse estudo em casa de uma maneira mais confortável. Então, vistam roupas confortáveis, né, gente? Roupas que permitem um bom conforto físico, né? Mantenha distrações desligadas, né? É óbvio que muitos de vocês vão estar estudando pelo celular e pelo tablet, mas aí você desativa notificações de aplicativos como WhatsApp, como Tinder, como outros que vocês usam para outras coisas, e para que esses aplicativos não tirem a atenção de você. Se você está estudando pelo computador, deixe esse celular no silencioso para ele não tirar a sua distração. Tente conversar dentro da sua casa para que as pessoas mantenham os equipamentos como televisão e som mais baixos, para não tirar a concentração de vocês nos estudos. Preparem lanches saudáveis, leves, levem uma garrafinha de água ao alcance de vocês, para que vocês se mantenham hidratados e tenham um bom funcionamento intestinal, para que isso não gere problema para vocês. Organize e mantenha os seus materiais próximos. Não é porque a gente está no ensino remoto que usa o computador
com muita frequência, que você não possa fazer anotações no seu caderno, desenvolver atividade no caderno, fazer um resumo no seu caderno. O livro didático vai ser usado por alguns professores, então você tem que manter o seu ambiente de estudo organizado dentro das possibilidades da sua casa e da sua família, né? Organize esses materiais de maneira adequada, pastas, cadernos, anotações, livros. Tenha sempre ao seu alcance material para escrever, bloquinho de anotação, folhas, caneta, lápis. Faça pausas, né? Como lá no IF você tem um intervalo entre um bloco de aula e outro, tem o horário do almoço, você também precisa fazer pausas, porque nenhum cérebro consegue trabalhar o tempo todo em cima de atividades de estudo. Né? E façam tabelas de horários para dividir o tempo de vocês entre o estudo, entre o Enem para o terceiro ano e entre as atividades domésticas e outras que vocês estejam desenvolvendo aí junto com a família de vocês. Lembrem-se que a nossa vida ela é um balanço entre as questões profissionais, que no caso de vocês é o estudo do curso técnico, questões espirituais, questões existenciais e emocionais, essas aqui vinculadas principalmente a questões psicológicas, que têm que ser tratadas e cuidadas. Sabemos que muitas famílias estão passando dificuldade financeira em virtude da crise econômica que a pandemia gerou, então por isso que o Instituto Federal criou aquele edital de assistência. Então, fiquem atentos aos prazos de envio de documento lá naquele edital, para que essa ajuda possa permitir que vocês tenham um bom acesso à internet e possam acompanhar as atividades. E cuidem também do físico, né? O corpo da gente também precisa de cuidado, alimentação, hidratação, algum nível de exercício físico. Eu sou sedentário, então eu tenho uma dificuldade nessa parte, mas eu tenho tentado vencer isso daqui fazendo faxina na minha casa. Bom, vocês já estão carecas de saber os meus canais de comunicação, tá? O meu WhatsApp, que eu estou nos 3 grupos. Sempre podem me mandar mensagem no privado, eu sempre respondo à medida do possível. Esse é meu e-mail, que eu uso mais para as questões como professor. E esse é o e-mail da coordenação do curso, que eu peço que vocês usem mais o e-mail da coordenação, porque ele é um e-mail que eu já disparo comunicado para o professor, enfim, é um e-mail mais de questões de coordenador, mas não impede que você mande no e-mail do meu perfil como professor, eu sempre vou atender as solicitações. A pedagoga do curso de vocês é a Maria Amélia, os meninos do segundo e terceiro ano estão carecas de conhecer, não sei se deu tempo dos meninos do primeiro ano conhecerem, mas ela é a responsável do setor pedagógico por acompanhar as turmas de meio ambiente, tá? Então esse é o e-mail da Maria Amélia, tá? Podem mandar e-mail que ela responde. Qualquer problema com o Moodle, com o AVA, com o ambiente virtual de aprendizagem, vocês mandam um e-mail para esse e-mail aqui, que técnicos do setor de informática da escola vão responder e ajudar vocês a resolver esse problema. E qualquer questão, vocês também podem enviar para a direção de ensino, que servidores desse setor vão estar respondendo e tentando ajudar vocês a resolver qualquer demanda, tá? Mas sempre procurem o coordenador, eu estou sempre aberto para que a gente tente resolver as coisas, tá bom? Então, a gente está voltando essa semana, peço então que vocês se organizem, acessem ao Moodle Ava, que é a mesma coisa, né? E qualquer dúvida, vocês podem contar comigo, seja como coordenador, os meninos do terceiro ano também como professor de Biologia 3, para que a gente consiga fazer dessa volta às aulas não presencial o melhor possível, caminhando em direção à aprovação, caminhando em direção a essa formatura do terceiro ano e fazendo tudo o que for possível para ter uma boa qualidade de ensino, tá? Gente, então agora eu vou abrir para dúvidas e perguntas. Quem quiser falar, pede autorização pelo chat e abre o microfone quando eu passar a palavra, ou podem fazer perguntas só digitando, que eu vou acompanhando pelo chat e vou respondendo, tá? Então tá liberado o chat, podem fazer perguntas, dúvidas, algo que não ficou claro, fiquem à vontade.
Bom, a Karina está perguntando, lá no AVA tem opção de diário, pode ser usado como agenda? Bom, lá no AVA aparece um calendário dentro de cada sala, de cada disciplina, onde o professor, na hora que ele cria uma atividade, ou ele cria um fórum, e aí tem uma data máxima de postagem, aparece nesse calendário. Data limite de postagem no fórum, X. Data limite de envio da tarefa Y. Aparece lá no calendáriozinho, ok? Mas só para as atividades que têm esse prazo de entrega. Para você organizar o seu estudo, o AVA Moodle não permite essa agenda. Por isso que é importante você, às vezes, adotar uma agenda do Google ou naqueles aplicativos que eu coloquei lá na apresentação. Eu vou mandar essa apresentação para todos vocês via grupo de WhatsApp, tá? Karina, respondido? Thales, meu áudio oscilou. Quando você disse quais matérias do terceiro ano não serão disponibilizadas, pode repetir? No caso do terceiro ano, todas vão ser disponibilizadas, Thales. A única matéria do curso técnico em meio ambiente que não vai ocorrer no ensino não presencial é a disciplina de desenho técnico. Então, os meninos do primeiro ano não vão ter desenho técnico agora, a gente volta com ela no segundo ano, e quem tiver de dependência em desenho técnico não vai ter como fazer na turma do professor Matheus. Agora, as turmas de estudo orientado, pode ser que elas continuem na modalidade de ensino não presencial. Então, assim que vocês acessarem o Moodle, vocês vão ver as disciplinas que vocês estão matriculados, e aí, qualquer dúvida, mandem e-mail, contato para mim, que eu vou procurar saber algum problema, tá? Mais perguntas, gente? Dúvidas? Podem ficar à vontade. Maria Fernanda, as monitorias serão feitas por algum aplicativo ou postadas no YouTube? Muito boa pergunta, Maria Fernanda. As monitorias e tutorias, elas vão ter encontros online usando aplicativos como o Google Meeting ou o Zoom, que é esse que a gente está usando. E vai ter um calendário dessas reuniões, né, dias e horários específicos que o professor vai informar por meio do Moodle, tá? Muito provavelmente também as disciplinas que têm tutoria ou monitoria, das duas uma. Ou o monitor vai estar junto com vocês lá na sala virtual, então vai estar professor, monitor e vocês na sala, então pode ser que tenha um fórum onde o monitor vai responder as perguntas, ou talvez seja criada uma sala virtual só de monitoria. Essa pergunta ainda estava em debate quando a gente saiu de férias, no início de julho. Mas sim, vai ter monitoria. Muito provavelmente o monitor vai encontrar com vocês usando momentos síncronos, isto é, encontros online. Mas aí, obviamente, o monitor também vai ser orientado a gravar essa monitoria online e disponibilizar o vídeo desse encontro online lá no YouTube, para algum aluno que quiser assistir e não pôde estar naquele momento conectado, tá? Tudo que for online em tempo real precisa ser gravado e postado para que qualquer estudante que não conseguiu acessar, e aqui eu não vou entrar em detalhe qual é o motivo, ele possa acessar depois, beleza? Bom, Rayane perguntou, como vai funcionar a revisão das matérias já vistas de forma presencial? Vai ser opcional para o professor rever a matéria de forma online com o aluno? Bom, Rayane, a questão é o seguinte, cada professor vai adotar uma forma diferente, tá? Eu, por exemplo, com uma matéria que a gente viu antes de ter a suspensão, ela não tem muita ligação com a matéria que a gente vai ver agora, eu fiz uma postagem na minha página de Biologia 3 com a revisão do conteúdo. Tranquilo? E aí a gente já vai começar com a matéria nova. Mas um professor que precisar do conteúdo anterior, a primeira postagem dele vai ser uma postagem de quê? De revisão desse conteúdo. E aí tem professor que vai revisar, igual eu falei, por aula online, mas grava e põe no YouTube para assistir depois quem não puder. Tem professor que vai fazer revisão por uma videoaula curtinha, que vai estar lá no YouTube para você ver. Vai ter professor que vai fazer revisão com uma apostilinha, que ele põe no Moodle, com algumas questõezinhas, enfim. Cada professor, Rayane, ele vai ter a sua estratégia. É igual lá no ensino presencial, gente. Não tem professor que usa o Data Show, Rafael? Mas tem professor que nunca usa Data Show, ele vai para o quadro. Tem professor que trabalha mais com exercício, tem professor que trabalha com apostila, tem professor que usa o livro didático.
Aqui é a mesma coisa. Cada professor vai usar a metodologia que se adequa à matéria dele, ao jeito dele, mas o mais importante é ele informar como é que vai ser. E se essas informações tiverem algum problema, vocês procurem o coordenador, que a gente vai tentar intermediar esse diálogo, tá? Mas, eu reforço, cada professor trabalha da forma que achar que serve para a matéria dele. E foi sugerido, Rayane, que seja feita a revisão, sim. Então, eu acredito que todos os professores vão fazer essa revisão dos conteúdos trabalhados antes do dia 16, de alguma forma, pelo Moodle. Ficou claro, Rayane? Boa pergunta, Ludmila. As avaliações podem ser feitas de várias formas, tá? Por exemplo, o professor pode passar um trabalho e você manda o trabalho pelo Moodle para ele, ele avalia. O Moodle permite fazer prova online, tá? Então a gente cria questionários igual esse do Google Forms que vocês respondem de vez em quando. Então, o Moodle, ele tem essa ferramenta ali dentro. E eu andei fuçando, e agora o recado é para os meus alunos, que o Moodle ele permite com que eu vá adicionando questões e ele gere provas aleatórias entre os alunos. Então, não adianta tentar passar uma questão para cada aluno da minha turma de terceiro ano de Biologia 3, tá? Cada um de vocês vai fazer uma prova de mesmo nível, diferente, aleatorizada. Então, não adianta tentar tirar foto da questão, mandar no WhatsApp para o coleguinha, porque não vai ter jeito. Eu vou usar a prova online e as provas vão ser aleatorizadas para evitar cola. Mas voltando, Ludmila, agora para a sua pergunta, o que acontece? Cada professor faz a sua avaliação da forma que se adequar. Às vezes o professor vai trabalhar só com listas de atividades, às vezes ele vai trabalhar com um trabalho individual ou em grupo enviado pelo Moodle, às vezes ele vai fazer um questionário que é uma prova online. O que ele tem que fazer como obrigação é aquilo que eu disse. No mínimo 3 instrumentos avaliativos diferentes, nenhum deles valendo mais de 40% da nota da etapa. Ok, Ludmila? Ficou claro? Então, essas formas de avaliação também usam ferramentas do Moodle, vão estar explicadas lá os prazos e também o valor e como que elas funcionam. Ok, Ludmila? A Rayane perguntou outra coisa. Outra dúvida, questão de prova, como vai funcionar? Eu acho que eu respondi, né, Rayane? Provas podem acontecer online usando questionários que são postados pelo Moodle. Aí o professor vai deixar a prova aberta lá no Moodle durante um período, né? Como eu disse, existe essa ferramenta de aleatorização das questões. Então, eu, por exemplo, uma prova de 10 questões, igual o que geralmente a gente fazia no ensino presencial, eu jogo 40 lá no Moodle e ele seleciona na hora que você vai fazer a sua prova 10 questões para você. E aí seleciona 10 questões para a Karina, por exemplo. Algumas vão repetir, outras não, mas vocês não vão saber. Entendeu? Mas isso é uma forma. Uma forma. Não quer dizer que todo professor vai usar isso também, ok? Mas eu acho que ficou claro então, né, Rayane? Se o Socorro vai ter algum canal de ajuda a aluno, exemplo, quando acontecia as aulas presenciais, tinha disponível psicológico, todos os canais de ajuda ao aluno, eles estão disponíveis. Então, tem o Núcleo de Assistência aos Alunos com Necessidades Especiais, que é o NAPNE, ele continua disponível. A Maria Amélia encaminha vocês para os outros setores. Então, a Nádia continua trabalhando, que é a assistência psicológica, enfim. Os canais de ajuda continuam todos abertos, pessoal. A diferença é que as formas de comunicação agora são diferentes. Então, em vez de você se deslocar e ir lá na sala da Nádia, na assistência estudantil, você vai mandar um e-mail para a Nádia e vai decidir se vão se encontrar usando o Google Meeting, por exemplo, ou se vai ser por meio de uma ligação, de uma troca de áudios, enfim. Todos os canais de ajuda estão abertos. E o primeiro deles eu deixo aqui, que é a coordenação do curso. Qualquer problema ou dificuldade, podem entrar em contato comigo, tá? Natália Alves, provavelmente pode ser que alguns professores usem atividades e trabalhos em grupo, mas aí, da mesma forma, vocês não vão encontrar na casa de ninguém. Vocês vão cada um fazer na sua casa, se comunicar por WhatsApp ou qualquer outro tipo de aplicativo. Às vezes vão marcar uma reunião online, todo mundo para discutir alguma coisa do trabalho, aí usam o Google Meet ou o Zoom. Eu adoro o Zoom.
Mas eu repito, Natália Alves, isso cada professor vai decidir dentro da sua disciplina. Não teve nenhuma orientação nem regra que o trabalho em grupo ele deve ser evitado, não. Mesmo porque nós temos formas de nos encontrar virtualmente e discutir e dividir o trabalho e construir um trabalho e enviar para o professor sem a gente estar todo mundo junto, aglomerado, né? Então, ficou claro, Natália Alves? Vai haver momentos que vamos precisar de alguma impressão de atividades? Vai ter alguma apostila? Boa, Maria Fernanda. Tudo vai ser enviado para vocês virtual. E essa questão da impressão, o que acontece? Eu, particularmente, eu tenho uma dificuldade muito grande de ler coisas no computador, na tela do celular. Quando eu estou estudando, eu preciso ter algo impresso. Então, eu, Rafael, pessoa, eu imprimo tudo que é me enviado para eu ler e fazer as minhas anotações, enfim. Mas isso não é obrigatório, isso é uma demanda minha, pessoal. O que eu sugiro vocês é que essas apostilas, essas atividades que os professores vão enviar pelo Moodle, vocês baixem para o celular ou para o computador, para o tablet, para aquilo que vocês estiverem usando para acessar o Moodle, e aí vocês desenvolvem a atividade no computador de vocês, ok? Então não há necessidade de impressão, tudo pode ser feito usando o celular, o computador ou o tablet, mas não impede que você imprima para facilitar o seu estudo, tá? Mas não é uma obrigatoriedade. Tudo vai ser feito e criado para que você possa usar os recursos, as apostilas, fazer as atividades usando somente meios digitais, tá? Não sei se vocês viram, mas o IFMG fez uma parceria com a Microsoft que permite com que vocês tenham agora acesso ao PowerPoint, ao Word, ao Excel de maneira gratuita. Então procurem no site do IFMG as orientações de como conseguir baixar o Word, enfim, o Microsoft Office completo para o dispositivo de vocês, computador, tablet ou celular, para que vocês possam ter esse programa que a gente usa tanto, né? Word para escrever texto, PowerPoint para fazer slide, Excel para fazer planilha, tá? Mais perguntas ou dúvidas, pessoal? Fiquem à vontade, mesmo que a sua dúvida pareça boba, talvez é a dúvida de outras pessoas, podem mandar. Boa, Camila. O que acontece? Antes de eu sair... A Camila, a gente está perguntando sobre a defesa de estágio. Antes de eu sair de férias, eu pedi ao Arnaldo que fizesse um levantamento de como está a situação dos alunos do meio ambiente. Quando eu pergunto a situação dos alunos, gente, é saber, cumpriu a carga horária do estágio? Sim ou não? Está com a documentação em dia no setor de estágio? Sim ou não? Pode defender o estágio? Sim ou não? Por quê? O aluno que cumpriu a carga horária de estágio já entregou toda a documentação no Arnaldo e que pode defender o estágio, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer defesa de estágio online, para não atrasar a vida de vocês do terceiro ano. Então, eu estou esperando o Arnaldo me devolver esse levantamento, e aí os alunos que quiserem, tá? Que quiserem, eu vou convidar para a gente organizar essas defesas online. Essas defesas online vão acontecer dessa forma aqui, usando o Zoom ou o Google Meet. O aluno vai montar o seminário dele, vai projetar igual eu estou fazendo aqui, vai falar, a pasta vai ser enviada por e-mail para os professores que forem avaliar. A gente vai fazer a defesa, vai avaliar a apresentação, a pasta de estágio e vai dar a nota, igualzinho a gente fazia lá no IF, só que eu na minha casa, o professor na casa dele, o seu orientador na casa dele, você na sua casa, conectados usando uma ferramenta digital, tá? Mas o Arnaldo não me mandou esse levantamento, Camila. Então, assim que ele me mandar, eu vou cobrar ele hoje, porque ele voltou de férias hoje. Eu entro em contato com a turma do terceiro ano, né? Para a gente ver quem tem condições de defender esse estágio, ok? E a gente marcar uma reunião para poder discutir isso daí, tá? Bom, Ludmila perguntou, a postagem de notas vai continuar pelo Conecta? Sim! Boa, Ludmila. Presta bem atenção nisso, gente. O Conecta continua funcionando. Só que o Conecta agora ele vai funcionar para o professor
postar a frequência, né? Então, ele vai colocar presença ou falta para vocês, de acordo com a entrega das atividades, ok? E é lá no Conecta também que o professor vai postar a nota. Só que a nota, vocês têm que ter só um cuidadinho com ela, porque a nota pode ser postada no Moodle e no Conecta, tá? O Conecta é obrigatório ter nota, o Moodle é opcional, tá? Então, tem professor que só vai postar nota no Conecta, é o meu caso. Mas tem professor que vai postar nota nos dois. Mas é obrigatório ainda a postagem das notas no Conecta, porque é o Conecta que continua sendo o sistema de controle de notas, né, de todos os alunos, tá? Karina, e a questão que a gente tinha falado de comprovar as 40 horas? Como faz para comprovar? Bom, Karina, a questão é a seguinte: eu vou pedir que vocês guardem os certificados dessas 40 horas, tá? Eu andei olhando o PPC do curso de vocês, não é obrigatório, tá? Então, é opcional. Ou você tem 240 horas de estágio, ou você pode abater até 40 horas do seu estágio com as atividades complementares. Mas no curso de meio ambiente não é obrigatório. Muitos de vocês achavam que era, e não é, ok? Bom, a documentação dessas horas complementares eu peço que vocês guardem e quando a gente for fazer a validação dessas horas, eu vou confirmar com o Arnaldo, tá, Karina? Mas aí a gente vê se pode ser enviado digital, né? Você tira uma foto do seu certificado, manda por e-mail para mim, para eu poder validar essas horas junto com o setor de estágio. Mas a comprovação é sempre por meio de certificados. Se tem algum certificado que você não tem, você precisa cobrar do professor que desenvolveu a atividade ou do setor o envio desse certificado, desse comprovante. Tá? Lembrando que toda documentação que comprova as atividades complementares precisa ter seu nome e a carga horária para contabilizar. Beleza, Karina? Maria Fernanda, as atividades serão resolvidas por meio de aparelhos ou teremos que escrever no caderno e mandar foto? Cada professor, Maria Fernanda, vai orientar de uma maneira. Eu, por exemplo, permito que o aluno faça no computador, no Word, transforme em PDF e me manda pelo Moodle. Ou faça no caderno, tira a foto, transforma a foto em PDF e manda pelo Moodle. Sendo um PDF que vai ser enviado para mim, se o PDF veio de um arquivo Word digitado ou de um material escrito no caderno com foto, para o professor Rafael não faz diferença. Mas talvez para o professor de, sei lá, levantamento de área degradada, ele queira ver a sua letrinha. E aí ele vai te orientar. Tire uma foto da atividade escrita, transforme em PDF e manda no Moodle. Entendeu? Tudo tem que ser orientado. E se não está orientado, o que você faz? Pergunta para o professor. Manda e-mail, manda mensagem, posta no fórum que não ficou claro. Ok, Maria Fernanda? Yolanda, que está acompanhando a nossa reunião, foi muito esclarecedora a apresentação, as perguntas dos alunos foram muito pertinentes, tenho certeza que os alunos que participaram vão iniciar os estudos não presenciais de forma mais segura. Obrigado e abraço a todos. Obrigado, Yolanda, pela presença. Como que transforma em PDF, Marcos Santana? Marcos e demais, eu vou dar uma dica para vocês. Tudo que vocês não souberem como uma coisa dessa aí, como transformar em PDF, tem um cara que sabe, Google. Então você vai lá no Google e coloca como transformar o Word em PDF. Pode ter certeza que a primeira página vai ser um site gratuito que faz essa transformação. Aí você vai pegar o seu arquivo Word, onde você fez a atividade, por exemplo, e ele vai transformar em PDF para você. E você baixa para o seu computador e posta no Moodle lá na atividade. Com certeza também existem sites que transformam imagens em PDF. E tem site que junta várias imagens num PDF só. Então, gente, o Google responde boa parte das nossas perguntas, ok? Então, eu sugiro que quando você precisar disso daí, Marcos Santana, vai lá no Google, coloca, transforma em PDF aquela atividade foto, se o professor mandou foto, ou arquivo Word, ou até mesmo um PowerPoint, e faça a transformação, baixa para o computador, ou para o celular, ou para o tablet, e com o arquivo você posta no Moodle. Ok? Marcos Santana. Karina, você não deu ok? Ficou claro lá sobre as 40 horas? Camila também, que perguntou sobre o estágio. Mais alguma pergunta ou dúvida, pessoal?
As pessoas que iriam realizar as 40 horas em atividades no IF esse ano e já fizeram 200 horas de estágio, reuniões de eventos da escola feita por vídeo, irão estar enviando certificado? Bom, se o Socorro, você precisa procurar quem organizou o evento na escola e saber se vai ter emissão de certificado ou não, tá? Eu vi que alguns eventos que eu vi convite, tinha lá a emissão de certificado. Se você participou de algum evento desse, cobre o certificado do responsável pela organização do evento. Agora, se não tinha lá a promessa de envio de certificado, eu acho que é um evento que não haverá certificação. E a partir de agora, eu sugiro que vocês se atentem a eventos que vão enviar certificado para contabilizar essas 40 horas que podem ser utilizadas para bater carga horária de estágio. Ok? Então, nem todo evento oferece certificado. Para quem está com interesse, é óbvio que você pode continuar participando de eventos, só que eu sugiro que você participe daqueles que haverão emissão de certificado. E aí, sempre procure o organizador para cobrar esse certificado. E lembre-se, no certificado tem que ter seu nome e a carga horária. Beleza, Cio Socorro? Mais alguma dúvida ou pergunta? Só vou voltar uma coisa aqui rapidinha, pessoal, que eu quero frisar para vocês, é que eu gostaria que vocês, durante essa semana que está reservada para ambientação, vocês acessem o Ava Moodle, lembrando que você pode acessar pelo site, que é esse que está aqui no slide, ó, vou até circular ele, avabambuí.fmg.edu.br, tá? Usem o login e a senha de vocês do Conecta. Qualquer problema, mandem naquele e-mail lá do final da apresentação, do pessoal da CGTI de assistência ao Moodle, e entrem na sala de ambientação, que provavelmente é a única que está disponível para vocês. Outra forma de acesso ao Moodle é através da página do campus. Naquele menu lateral à esquerda, desce até Sistemas. Dentro de Sistemas aparece o Moodle, tá? E acessem o seu Moodle e, por favor, entrem na sala de ambientação. Ali tem várias orientações, explicações, tem uns áudios que o Samuel Pedagogo gravou, enfim. Lá é um local para vocês aprenderem a mexer no Moodle. E a partir da semana que vem, começam as postagens das disciplinas. Reforço mais uma vez que qualquer problema, qualquer ansiedade, qualquer dúvida, os canais de comunicação estão abertos. E eu mando essa apresentação para vocês ainda hoje nos grupos no formato PDF, até mesmo para vocês acompanharem a agenda de postagens do primeiro, segundo ou terceiro ano. Tá bom? Espero que tenha sido esclarecedora essa reunião para vocês. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas. Espero que estejam menos ansiosos agora, tá? Bons estudos para todos vocês. Bom trabalho para os professores que estiverem aí acompanhando com a gente. E estou à disposição para qualquer dúvida, de preferência no horário comercial, porque eu preciso dormir e fazer outras coisas. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, deem o grito. Um abraço a todos. E levem a sério. Fui.